Gosto de você por perto, acalma o meu coração, vem me ensinar da vida, vem, querida. Esta canja e muitas outras você pode curtir no nosso canal no YouTube. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. youtube.com/99 Universitária. De segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na 99.9, atualidades mundiais de cultura, no programa brasileiro da Rádio França Internacional, em sintonia com os últimos acontecimentos mundiais. De segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado com forró, verso e viola, aqui na Universitária FM 99.9. Apresentação, Ivan Ferraz. Universitária FM, divulgando a música nordestina. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, a nossa rádio pública, e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM, a rádio que fazemos juntos. Está no ar o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E lembrando que nós estamos ao vivo também na internet e você pode acompanhar a transmissão em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99 Universitária. E você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, na conta Programa Fora da Curva, tudo junto. E hoje o Fora da Curva ele organiza uma segunda rodada de debate para a eleição a reitor da Universidade Federal de Pernambuco, né? A consulta será feita amanhã, né? Na quarta-feira, e nós estamos aqui no estúdio com o candidato a reitor Jerônimo José Libonati, né, que é graduado em Ciências Econômicas e em Ciências Contábeis, ambos pela Faculdade de Ciências Humanas Exuda, tem mestrado e doutorado, ambos em Controladoria e Contabilidade pela USP, e pós-doutorado pela Business School of University of East Anglia, em Norwich, no Reino Unido. E é diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CCSA. E nós também estamos com a chapa MUDE UFPE, com o candidato a reitor Alfredo Macedo Gomes, que é graduado em Psicologia e mestre em Sociologia pela UFPE, possui doutorado em Educação pela University of Bristol, no Reino Unido, e realizou estágio pós-doutoral junto ao Center of Globalization, quase que não sai, Societies and Education, também pela University of Bristol. E é diretor do Centro de Educação. Junto com ele, Tamoaci Cunha de Araújo Filho, que é formado em Engenharia Civil pela UFPE, tem mestrado em Hidráulica e Saneamento pela USP e doutorado em Physique... Não, mas não vou saber falar, porque é francês demais. Physique, Chimie de l'Environnement. Na França, né? E é professor do Departamento de Oceanografia. Ele é o candidato a vice-reitor na chapa do Alfredo. Bom dia, bem-vindos ao programa. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Bruno. E hoje o programa ele vai ter uma dinâmica diferente, né? Então, só para explicar as regras do debate, eu também estou acompanhado aqui por Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo, né? Que também esteve comigo na primeira rodada de entrevista aos reitores. No primeiro bloco, eu e Laércio vamos fazer as perguntas. Então, cada um vai fazer uma pergunta a um candidato. Nós fizemos um sorteio rapidinho aqui antes do começo do programa, né, que responde em 3 minutos. O outro candidato comenta em 2 minutos. Então, volta para o jornalista que perguntou fazer um comentário para o primeiro candidato que tem uma resposta final, uma tréplica de 1 minuto. E aí, com isso, nós vamos somar 4 perguntas, 2 minhas, 2 de Laércio. Tudo bem? Tudo perfeito, tranquilo. E aí, no nosso sorteio, começa com a chapa MUDE, o FPE, né, com a pergunta de Laércio. Bom dia, ouvintes, internautas, quem está acompanhando o debate aqui pela internet e também pela rádio. Alfredo Moa, a gente está vivendo já há alguns anos, 2 ou 3 anos, 2 anos especificamente, uma crise aí na questão de recursos para a educação no Brasil. Especialmente a partir da emenda de teto de gastos, que colocou um limite para o aumento de investimentos em educação
E muito especialmente a partir dos últimos 2 meses, quando o Ministério da Educação anunciou um corte de 30% nas universidades. Na UFPE, nós estamos falando de um corte de 55 milhões de reais, quase 56 milhões, que atinge, inclusive, recursos de pagar luz e manutenção da universidade. A gente conversou recentemente com o pró-reitor de Planejamento e Finanças, o Tiago, e ele disse que, se esses cortes não forem recompostos, a universidade não abre no segundo semestre. Dito isso, eu pergunto, há uma necessidade de recompor esses recursos e aumentar as verbas para a universidade. O que a chapa Alfredo e Moa pretende, como pretende trabalhar para recompor politicamente, né? Trabalho politicamente, mas também de gestão, para recompor esses recursos, e ampliar recursos também de outras ordens, né? Tem a questão também de recursos privados aí que para ser colocada. E por que a chapa Moa, Alfredo e Moa vai além ou pode proporcionar um resultado melhor nessa captação de recursos do que a do oponente, do Libonati e do professor Zé Luiz? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, Libonati e todo mundo, para fazer um debate. É o último debate antes da eleição, que vai acontecer amanhã, no dia 12. A tua questão é de extrema pertinência, Laércio, porque é o seguinte, a palavra-chave nesse processo é a capacidade de liderar e articular a universidade internamente e também as universidades públicas nacionalmente, para que não aconteça nenhum tipo de corte nas verbas das universidades. É capacidade de liderar e propor uma pauta unificada das 63 universidades, para que dessa forma possamos coletivamente e não individualmente, né, conversar com o MEC, negociar com o MEC, para reverter esse processo de corte de recursos. Isso é uma primeira dimensão desse processo. Então precisamos fazer isso de forma clara, incisiva, com capacidade de resistir e de propor saídas, portanto, para a crise que se apresenta de subfinanciamento da universidade pública. A segunda dimensão da sua questão é como resolver isso em termos de captação de recursos da universidade. Nós não abrimos mão, portanto, do princípio do financiamento estatal público da universidade. No entanto, há possibilidades da gente ampliar recursos por meio de captação. Nesse sentido, nós estamos propondo a criação de um grupo multiprofissional, né, interdisciplinar, envolvendo todas as áreas de conhecimento, para que nós possamos efetivamente entender como fazer a captação nas diversas áreas de conhecimento da Universidade Federal de Pernambuco. Ao lado desse processo, nós temos como eixo central dessa política a criação de um fundo solidário, ou seja, a captação de recursos implica necessariamente na sua redistribuição interna dentro da universidade para evitar o que tem acontecido, que são as assimetrias, desigualdades internas em termos de infraestrutura dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Então, aí eu estou destacando aí 2 questões que são importantes, que é a criação desse grupo de trabalho e a constituição, portanto, de iniciativas que vai repercutir no combate às assimetrias. É necessário também destacar, né, a nossa capacidade de articular com a sociedade. A universidade perdeu o seu protagonismo de articulação política, científica, acadêmico e econômico. E nós precisamos conversar de forma clara, levando uma pauta para a sociedade pernambucana, para a sociedade nacional e internacional, apresentando essa pauta de forma a resolver os problemas básicos da universidade. Por exemplo, nós temos o problema do cavoco lá. Nós vamos revitalizar e recuperar o cavoco por meio de uma pauta clara. 3 minutos. Já deu? Deu 3 minutos. Você avisa aí. Então, desculpa aí. Vamos avisar quando estiver faltando 30 segundos, pelo menos. Tem que avisar. Ou então botar um negócio aí para... Desculpa, viu? Não, tranquilo. Só para a gente... Tem 2 minutos para comentar a resposta. Obrigado, de qualquer forma. Bom dia, Bruno. Bom dia, Laércio. Bom dia, os adversários, nossos Moacir e Alfredo. É importante, né, que a gente não fale só nos 30% agora, Laércio, né? A gente tem de brigar para voltar ao que era 5 anos atrás. É sempre importante mostrar isso, né, e recompor. Né? Tínhamos 100 milhões de capital e agora só cerca de
de 4 milhões. Isso é um absurdo. Então, o Tiago tem razão. Se não for feito o desbloqueio, a universidade para. É trazer as associações, a sociedade para essa briga. Os dois eventos, as manifestações lá que ocorreram, que a nossa chapa estava presente, é um processo. Foram cerca de 50 mil, 60 mil. Agora precisa estar com 1 milhão de pessoas na rua para que a gente faça um movimento contra esses cortes. Então, é brigar, continuar brigando. Você deve ter acompanhado aí a justiça já, né, desbloqueando, mandando o MEC fazer isso. Então, a sociedade já dá a resposta. Veja como é importante ir à rua, né, participar desse movimento. Então, o primeiro ponto é esse. Resistência atrás dos recursos de forma objetiva. Outro ponto é atrás, nosso programa está claro isso, né? Nosso programa a gente tem a criação de um grupo de pessoas que vão entender e buscar em parcerias públicas e privadas recursos para investimento na universidade, financiamento. O controle dessas pesquisas, o controle é nosso, né? Temos regras, legislações que faz isso. Então a gente vai atrás disso. E gerenciar melhor os gastos. Gerenciando melhor os gastos, a gente consegue prioridade, como por exemplo, na assistência estudantil, na melhoria do nosso restaurante, duplicando e aumentando o nosso restaurante. 2 minutos. Laércio agora tem 1 minuto para comentar. Eu queria fazer um comentário na resposta do Alfredo. Como é que vai funcionar? Porque um tema muito importante na universidade tem sido o processo de democratização, a importância de você discutir não só entre os grupos dos professores, mas também com técnicos, alunos. E eu pergunto como é você falou tanto no grupo de trabalho para estudar esse processo de captação, como também na criação de um fundo solidário. Eu imagino que alguns centros que têm mais facilidade de captar repassariam recursos para outros centros que têm menor capacidade. Agora, quem vai tomar a decisão? Até que ponto os técnicos e os estudantes também serão ouvidos? Ou a gente vai ter uma reitoria mais centrada nesse comando dos professores? Que tipo de representação esse grupo de trabalho e as decisões tomadas no fundo vão ter dos outros segmentos da universidade? Por favor. Bom dia Laércio, bom dia Bruno, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, de volta ao Fora da Curva. Nada melhor do que um programa nosso, da nossa TV universitária, né, para coroar esse processo de eleição, né? Amanhã é a votação. Olha só, eu acho que é fundamental conhecer que a própria composição do Conselho Universitário já vai ser totalmente diferente a partir do novo estatuto, né? Então, nós vamos ter uma participação muito mais ativa, tanto de técnicos administrativos como de estudantes também. Então, isso vai trazer uma oxigenação do processo de decisão dentro da universidade. Fora isso, nós estamos propondo a criação de mesas de negociação constantes. Então, esse tipo de discussão é uma discussão que passa necessariamente pela participação dos técnicos e dos estudantes. Imagina só se você vai decidir sobre aplicação e redistribuição de fundos sem conversar, né, com a nossa comunidade universitária como um todo. Então, isso são coisas fundamentais que a gente vai implantar. Okay. Bom, passando agora então para a próxima pergunta, né? E aí, numa dinâmica que a gente combinou, eu e Laércio, a gente vai alternando o perguntador, né? O entrevistador. E aí eu vou fazer agora a pergunta para a Libonati. Tá? A gente está encerrando o período de uma gestão bem emblemática na universidade, que é do professor Anísio, né? Que, apesar de ter todo um histórico e um contexto que vem do movimento estudantil, da esquerda, ele está deixando um legado que tem sido considerado bastante conservador, né? E aí chamou a atenção que, recentemente, a sua candidatura recebeu um apoio de outras 2 chapas, né? Que é a da chapa da Flor e a do professor Edilson. E aí também se falava... mais conversa de corredor, de bastidor, de um apoio, de uma aderência também do próprio Anísio à sua candidatura. E aí, considerando todas essas críticas, esses legados que têm sido deixados, eu queria saber de você de que forma a tua chapa não representa um trabalho de continuidade do que já está sendo feito pela gestão do Anísio. 3 minutos. Bem, obrigado. Até é importante a tua pergunta para fazer os esclarecimentos necessários à comunidade da universidade. A nossa chapa, ela é autônoma, independente, surgiu de uma
de um apoio imenso que a gente teve ao longo desses 5 meses de pré-campanha, e mostra a minha capacidade, a do Zé Luiz, de dialogar, Bruno. Você vê que é uma chapa de integração. Hoje não é mais a chapa gestão integrada com inovação, é ela mais somada às 2 chapas que não tiveram sucesso e estão no segundo turno. Então isso mostra o que a gente é capaz. A gente é capaz de aglutinar, de unir. A gente vai fazer isso. Quando acabar essa eleição, união de todos pela defesa de uma universidade pública, gratuita, uma universidade laica, uma universidade com autonomia e com inclusão. Então é isso. Eu agradeço muito o apoio da professora Florisbela, do professor André, do SIM, a professora Florisbela e o professor Edilson. E de outra chapa que não indicou, mas que muita gente está chegando também. Então mostra que a gente está no caminho certo de união para defender a universidade. É um projeto que agrega, um projeto que integra, isso é que a gente quer. Fiquem tranquilos que não existe nenhum cargo definido, a gente vai discutir isso, a gente quer avançar na universidade, a gente considera que a universidade não é terra arrasada, ela tem projetos exitosos, né? Ela precisa, o que a gente sempre fala, integração, mais integração. Então quem, por exemplo, um curso que é 7 na CAPES, né, precisa compartilhar essa experiência de sucesso para cursos 3, 4, 5 e a gente puxar todo mundo para cima, né? Então é importante que a gente tenha essa visão de compartilhamento, de solidariedade. Unidades que não estão no nível ainda de satisfatório, precisa ter apoio de outras unidades. Isso é o que a gente chama de integração. A partir dessa integração forte interna, a gente tem a capacidade de fazer a integração externa. É isso que a gente está propondo. O professor Anísio declarou o voto. Eu quero deixar claro, concordo com ele, viu, que o nosso projeto é o melhor para a universidade. A declaração dele foi esse ponto. Tem dificuldade na gestão dele? Tem dificuldade. Eu nunca deixei de reconhecer isso, como teve dificuldade na gestão anterior do professor Amaro, que apoia a atual chapa, né? Então, eles não recusaram apoio do professor Amaro, eu também não recuso o apoio do professor Anísio. Então, é importante que a gente coloque nesses termos que a universidade não é terra arrasada, como se coloca, ela tem áreas que tem tido grandes sucessos e outras que precisam de apoio. E isso a gente vai fazer de uma forma democrática, de uma forma participativa. Podem esperar isso da minha gestão. Obrigado. 2 minutos para comentar. Não, em primeiro lugar, dizer que o nosso projeto é o projeto Mude Universidade, né? Mude UFPE 55, e nós estamos liderando um grupo de pessoas que estão espontaneamente aderindo ao nosso projeto, porque nós temos apresentado liderança na universidade, protagonismo, capacidade de dialogar com as diferentes forças e com a diversidade para fazer um projeto de universidade plural, diversa, inclusiva e democrática. Eu acho que esses têm sido os termos centrais de um projeto que dialoga de forma ampla com a comunidade, né, e não com grupos específicos, né? Nós temos tido maior cuidado desde o início do processo para fazer essas questões claras, né? Temos, sim, muito orgulho e nos sentimos honrados com o apoio do professor Amaro, assim como o apoio de diversas forças que estão aí, né? Recentemente, nós temos tido, inclusive, o apoio do Sandro Saião, que gravou um vídeo, né, dizendo as razões por que apoia o nosso projeto. Eu poderia citar vários outros, mas o tempo não é possível. Eu peço desculpa, inclusive, aos colegas que estão ouvindo, que eu não estou citando aqui todos, né, porque seria demais. Assim, então, é um projeto de mudança. O mais importante é que as pessoas que fazem parte da universidade devem vir republicanamente fazer campanha e defender seus candidatos e seu projeto. Não pode fazer isso por mecanismos, portanto, que estão escondidos. É preciso vir para o público e fazer a defesa clara. Eu defendo tal candidato por essas razões. Dessa forma, foi o professor Amaro que pedimos para gravar um vídeo. Ele teve a maior cortesia com isso, assim como muitos outros. Então, o fundamental desse processo, portanto, é liderar a universidade a um novo contexto. A universidade precisa, sim, de mudanças. Nós nunca afirmamos, portanto, que a universidade é terra completamente arrasada. Nós dizemos que tem bons projetos, boas iniciativas que precisam ser cuidados, ser preservados e fortalecidos. E essa é a nossa perspectiva dentro da universidade. Vou aproveitar o gancho do que foi falado pelo Alfredo, né, e
retomar um pouco da tua fala, e ainda nesse contexto de uma aderência de outras candidaturas, de uma proximidade da gestão atual, mesmo não sendo uma terra arrasada, tem questões que de fato precisam mudar, né? E aí a gente pode esperar, por exemplo, que a tua candidatura vai entrar em questões que se tornaram extremamente polêmicas, como, por exemplo, o ponto eletrônico, enfim, coisas que envolvem o dia a dia discente, o dia a dia dos técnicos, o dia dos docentes, que foram construídos na gestão atual e que talvez de fato precisem de uma mudança mais estrutural e mais pesada? Sim, Bruno. Inclusive está no nosso projeto e no diálogo, esses 4, 5 meses de discussão, os técnicos administrativos, né, a gente vem discutindo, tem uma resolução que é a 02/2018, que está norteando uma discussão. Os nossos técnicos são brilhantes, eu quero deixar claro isso, considero a segurança institucional relevante, importante para a universidade, considero a área de orçamento importante para essa universidade, considero a TVU, né, as transmídias, né, da universidade como relevante, a TVU, a nossa editora. Então, meu compromisso forte é de dialogar com as pessoas, discutir nas 30 horas que já foram implantadas em boa parte dessa universidade, mas a palavra-chave aí é isonomia. A gente tem de discutir isonomia para que não fique essa discussão por mais 4 anos. Não, vai ser imediata isso. Fique tranquilo, eu sou gestor dessa universidade há mais de 15 anos e isso é que é importante. Então a gente passa agora para a pergunta de Laércio. Quer comentar alguma coisa? Você vai fazer para o Alfredo, né? Eles intercalaram entre si, né? Tá, porque a gente tinha combinado de intercalar entre a gente. Mas tudo bem, eu faço. Você faz e depois eu termino, porque senão vai ficar... Vamos lá. Então, vou fazer a pergunta para Alfredo e Moa. Achei interessante uma coisa que já surgiu aqui na conversa da gente, que é uma diferença que há de fato entre os cursos, né? Foi até falar assim, nota 7, nota 5, nota 3. E a universidade, ela é sempre muito refém de um extremo produtivismo, né? Então, há assim, uma cobrança de se publicar muito, de se escoar muito uma produção, que muitas vezes chega a ser questionado, inclusive em práticas cotidianas, né? Um excesso de assinaturas compartilhadas entre orientadores e orientandos de artigos e tudo mais, porque a gente vive essa pressão de que se não subir a nota, o programa fecha, perde a bolsa, fecha o departamento. Tem sempre essa coisa que esbarra diretamente numa questão de saúde docente e discente, né? Então, eu queria saber da chapa de vocês, como vocês pretendem equilibrar essa necessidade que existe com o produtivismo acadêmico com uma empatia com o contexto que a gente vive para conseguir produzir, pesquisar e etc. no dia a dia da universidade. Bruno, isso é uma excelente questão. Na verdade, os cursos 6 e 7 de avaliação, né, de pós-graduação da CAPES, eles já possuem uma inércia própria, tá certo? E tem que ser apoiados e tem que ser motivados para continuarem com essa excelência. Mas uma coisa fundamental e que a gente não pode esquecer é que cerca de 60% dos docentes da nossa universidade possuem menos de 10 anos de casa, de UFPE. Então, esse grupo, na sua grande maioria, está fora do sistema de produção de ciência, tecnologia e inovação. Né? Eles pertencem, na maioria, também a cursos 3, 4 e até 5, né? Mas sofrem também de algumas barreiras desnecessárias do ponto de vista de apoio para eventos, de apoio para bolsas, etc. Então, nós precisamos urgentemente resgatar esses docentes, né, no sentido amplo da palavra, porque eles são a universidade do futuro a médio prazo. Daqui a 10, 15 anos nós não estaremos mais aqui e são esses docentes que farão a Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente precisa sim de um programa de apoio intenso aos programas 3, 4, 5 e de apoio aos professores que não estão na pós-graduação. Existe muita ciência boa sendo feita fora da pós-graduação. Isso tem uma relação direta com a saúde, como você bem frisou, né, da nossa comunidade. Então a gente precisa também cuidar das pessoas, né? Então o reconhecimento, o mérito do trabalho de cada um, isso aí tem que realmente entrar na pauta. Nós precisamos quebrar algumas barreiras que nós consideramos excessivamente elitistas. Não precisamos absolutamente impedir o acesso de professores a projetos, a pesquisas, a bolsas, só porque eles não pertencem à pós-graduação, e resgatar esse pessoal
para a nossa Universidade Federal de Pernambuco poder reoxigenar, tá certo? É fundamental isso, porque a médio prazo serão esses professores. Estou falando de mais da metade do corpo docente da nossa universidade. Não é pouca coisa, tá? Então... Eu tenho 1 minuto. Pronto, ótimo. Eu gostaria também de destacar a importância da gente fazer um grande debate nacional, inclusive com a CAPES, para rever o modelo CAPES de avaliação. Sem sombra de dúvida, você está correto. É um modelo que focou muito na questão do produtivismo, né, e isso às vezes chega a ser exacerbado em algumas áreas de conhecimento. Nós precisamos, portanto, ter um modelo que fortaleça a excelência, a qual deve ter impacto imediato, digamos assim, na realidade social. Não é um modelo que nós queremos que é para você produzir e colocar nas prateleiras. Nós queremos um modelo que, além de produzir uma pesquisa de relevância, né, ela precisa também dialogar com a realidade social, um compromisso com o processo de transformação. A pesquisa, o processo de pesquisa foi transformado bruscamente, teve uma ruptura concreta a partir de meados dos anos 90, né? Depois eu falo sobre esse aspecto, mas assim entra a questão da inovação, da transferência de tecnologia, que são condições atuais do processo de produção do conhecimento. O professor Libonati, 2 minutos para comentar. São dois. Bem, é importante, tua pergunta é fundamental, né, nessa discussão de pesquisa, de imagem de universidade e outro ponto também que é polêmico, os rankings, né, Bruno? Quando se fala nisso também se remete logo a isso. Os rankings, por exemplo, a gente sempre tem se colocado a universidade como entre as 10 melhores, mas condições internacionais, a colocação reduz bastante, né? Então são pontos que é importante. Agora, sempre é você entender como é avaliado, né? Como está sendo avaliado e questionar isso. Quando a gente fala de avaliação, a gente tem indicadores, tem medidas e a gente precisa entender e criticar isso, né? Então a gente precisa conhecer esses rankings que são a realidade, né? A CAPES, CNPq vive nesses processos. Mas, além disso, é importante que também as nossas pesquisas busquem outras soluções, né? Não fique dependendo só do que eu quero dizer, de editais, que a gente busque também outras opções com projetos de qualidade que você vai conseguir também alavancar os nossos programas, os nossos projetos. A CAPES mesmo estimula isso, solidariedade, né? Responsabilidade social. Agora, a chave nisso, Bruno, significa dar condições de trabalho, né? Por exemplo, um laboratório, um pesquisador, ele tem problemas muitas vezes e isso gera desmotivação. Né? Então a gente tem que ter condições de tecnologia atualizada, laboratórios com condições de física. Eu vim agora de um laboratório que está faltando ar-condicionado, então ele vai ficar estressado com isso, logicamente, porque tem prazo de terminar, né? Está desatualizado seus equipamentos. Então é isso que a gente vai fazer, dar apoio ao pesquisador, apoio, estrutura, a participação dos técnicos administrativos nos projetos deve aumentar. Eu agora mesmo conversei com uma técnica de farmácia. É isso que a gente vai fazer, apoio. E voltando então aqui a essa fala, tentando juntar um pouco com a resposta de vocês também, para tentar entender como é que a gente consegue, de volta a uma palavra que eu falei, que eu acho que fugiu aí de ambas as respostas, na questão da empatia, pensar nisso a partir de cursos, por exemplo, onde a noção de inovação, de tecnologia, eles são muito mais abstratos e muito menos dependentes de laboratórios, e por conta disso acaba se criando até uma certa estrutura social do que é uma pesquisa de relevância ou que não é uma pesquisa de relevância num curso de dança, por exemplo, ou em alguns outros cursos do Cefis, de outros centros que produzem conhecimento, produzem ciência, mas de uma forma que é sempre um pouco mais abstrata. Então, como é que a gente consegue alinhar esse tipo de proposta com esse universo que é muito importante para a universidade, né? Que está em vias de abrir um novo campus sem cursos na área de humanas, por exemplo, que é o de Goiânia, né? O campus novo que está para abrir. Eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar. Você poderia chegar qual foi a palavra-chave que faltou? Foi a questão da empatia? Uma empatia com o cotidiano discente e docente, inclusive em cursos que trabalham com outras formas de produção de conhecimento, que a ideia de inovação e tecnologia não está tão associado ao laboratório, a uma estrutura, mas há uma simples necessidade de existir mesmo. Né? Não, eu entendi. Eu acho que você, por exemplo, você pode falar de
música, pode falar da questão das diversas formas de expressão artística, culturais, cujo ritmo e o tempo de maturação da obra não é aquela que está ligada à questão, portanto, de um laboratório. Então, assim, você precisa ter instrumentos diferentes dentro da universidade para aferir, para medir, para avaliar. Não podemos avaliar, portanto, esse tipo de produção de conhecimento, essa perspectiva de produção de conhecimento, utilizando as ferramentas tradicionais que são das áreas duras. Nós precisamos ter mecanismo e respeitar as especificidades, portanto, desse processo. Nós temos destacado isso de forma contundente, porque nós temos discutido a excelência. A excelência precisa ter um diálogo permanente com as condições próprias de produção em cada área de conhecimento. Seja na educação, seja na arte, seja, portanto, nas humanas de maneira geral, né? E também precisamos superar a ideia de tecnologia ser essencialmente tecnologia no sentido mais de ferramentas, né? Quando nós falamos aqui, nós estamos falando também de tecnologias sociais, que é um elemento fundamental, portanto, de transformação e de engajamento na sociedade. A gente vai passar agora para a última pergunta desse primeiro bloco, né, que é de Laércio e vai ser feito para o candidato Libonati. Professor Libonati, no domingo passado, esse recente, surgiu aí uma ameaça, né, de ataque armado na Universidade Federal, mobilizou muita gente, a reitoria lançou uma nota, inclusive, falando que tomou providências, acionou a polícia militar, a própria segurança interna da universidade, a Polícia Federal. Por outro lado, esse é um quadro, então, importante, portanto dizer que nas ameaças que surgiram aí na Deep Web, né, na internet profunda, falava-se em ataque a estudantes marxistas, usou-se o termo maconheiro, aquela coisa que você sabe, um processo de polarização e agressão, um discurso conservador que mira certos grupos sociais que estão representados na universidade. Por outro lado, recorrentemente existem denúncias de estudantes, especialmente estudantes, sobre a abordagem seletiva e às vezes truculenta da polícia interna da universidade, também da polícia militar, quando acessa o campus. São duas realidades importantes que o próximo reitor vai ter que lidar com essas duas realidades. E eu pergunto, como compatibilizar, garantir mais segurança dentro da universidade, menos roubos, menos furtos, menos agressões ou ameaças desse tipo que surgiram agora no domingo, mas garantindo também na universidade um ambiente democrático, diverso, sem seletividade de abordagem. Como garantir, então, aos estudantes e ao meio universitário uma universidade aberta, onde tanto a sociedade quanto os estudantes, professores e técnicos que circulam nesse ambiente se sintam tranquilos, livres, mas também garantindo que você não vai ter atuação criminosa ali de grupos que vão furtar. É uma equação que eu sei que não é simples, mas é um tema que precisa ser abordado. Bem, Laércio, o Brasil vem vivendo um período difícil, né? O conservadorismo, as políticas, né, de conservadoras estão, né, voltando toda uma discussão que a gente imaginava que isso tinha sido superado, infelizmente não foi superado, e a gente vive nesse momento difícil do Brasil, né? Só lembrando para você que não foi só na UFPE, você deve ter a informação que foi Federal do Ceará e outras, no domingo lamentável que ocorreu isso, né? A resposta da nossa segurança foi rápida, né? Ela fez não sei se você sabe, existe um sistema integrado de segurança institucional que funcionou perfeitamente, né? Dando tranquilidade às pessoas. Você lembra que no domingo, vai haver ou não? Então o CISI, que é esse sistema, funcionou. Inclusive esse CISI foi selecionado agora para participar de um concurso de inovação, né, do setor público. É uma honra para a gente, para a Federal, ter essa representação, né? Então, logicamente, a discussão de inclusão na universidade, você vê que a nossa universidade saiu na frente quando criou a diretoria LGBTI, você sabe. Foi um debate excelente que a gente teve há uns dias atrás, né? Reafirmamos no nossa chapa toda a preocupação de ampliar, de se preocupar cada vez mais com esse grupo de pessoas e avançar cada vez mais nas discussões de inclusão na universidade, né? Das minorias e da inclusão. Isso é que é importante. Então, o trabalho, você também toca num fato importante. A universidade não está isolada
do Recife, né? Não está isolada de Pernambuco, que tem índices altíssimos de violência. Então isso é um desafio imenso. A nossa segurança está preparada, ela avança nessas discussões, tem projetos, inclusive no Conselho Universitário, que eu já me coloquei para avançar, para que a gente tenha uma integração forte também, para evitar isso que você falou, as preocupações, né, de segurança externa para dentro da universidade. Então esses são pontos que a gente vai sempre dialogar com a segurança e com a comunidade. Não pode ser, a segurança não é truculenta, esses casos que a gente às vezes escuta, mas não é bem assim, não é? Então é uma segurança que está trabalhando cada vez mais pelo conhecimento e não pela força. Ela não é força, ela é conhecimento, ela tem projetos importantes nesse aspecto, e eu tenho, assim, os números são objetivos, né? Se você pega a redução dos casos de ocorrência, é uma redução significativa. Então, parabéns ao pessoal de segurança da universidade. Agora, a gente tem de fazer, por exemplo, ações no entorno da universidade. A universidade é muito isolada. A gente precisa discutir mais com o entorno. 3 minutos. Sobre isso. 2 Não, minutos. em primeiro lugar, o nosso entendimento é que nós devemos rever e rediscutir a política de segurança da universidade. Ela precisa efetivamente, né, ter uma outra orientação. Nós visitamos a Central de Segurança da Universidade. Ela não está equipada, ela não tem vestuário, a recepção não existe praticamente, o sistema de comunicação precisa ser equipado adequadamente, os carros precisam estar adequados para fazer segurança. Então, assim, claro que precisamos fortalecer esse processo. Outra coisa, precisa ter uma orientação no sentido que vocês colocaram aqui, né? Assim, não ter abordagem seletiva de nenhuma hipótese. A cidadania universitária, ela é formada pela diversidade, né, de todos que fazem a universidade, e todos têm que ser igualmente tratados dentro da universidade. Isso é fundamental como um princípio de fortalecimento da cidadania nacional, da cidadania universitária e também de pertencimento a uma comunidade, que é uma comunidade fundamental, né, como estratégica para a sociedade brasileira. Nós estamos propondo, inclusive, está no nosso programa, criar um comitê gestor das questões de imagens e vídeo dentro da universidade, isso de participação democrática com estudantes, técnicos e professores, para ter clareza e transparência na gestão das imagens, que são fundamentais, portanto, para garantir segurança e um sentimento de pertencimento à universidade e tratamento fundamental. Outra coisa, a questão da formação. É preciso continuar investindo na formação, né, do pessoal que faz a segurança. Isso, precisamos fazer isso nas casas de estudantes, onde eles estão, em todos os centros que nós temos pessoal da segurança e, de maneira geral, no campus. Outra coisa que é fundamental é recuperar o protagonismo para liderar junto ao Estado e à Prefeitura para fazer a segurança no entorno da universidade. Eu queria abordar novamente o professor Libonato, um ponto que eu acho importante, que você estava terminando sua resposta por aí, que é essa integração com a sociedade. Perfeito. Né? Perfeito. E aí eu pergunto, do ponto de vista de formação, pegando também algo que foi dito aqui pelo Alfredo, que formação, quer dizer, como é que é hoje a formação da segurança e que nível de mudança pode acontecer, porque a gente vê algumas situações, por exemplo, a gente sempre vê, todos os candidatos dizem isso, aliás, é unânime na universidade, a necessidade de integração com a sociedade, especialmente com o entorno. Mas você tem uma comunidade muito pobre ali também no entorno, e essas pessoas às vezes vão à universidade e se sentem meio acuadas de poder transitar, não sendo estudantes, não sendo funcionários. Por isso, quando eu falo um pouco da abordagem seletiva, ela acontece, inclusive, com esses grupos sociais ali do entorno. É isso aí. Como aproximar, como fazer entender a segurança, que é uma coisa necessária, mas que ela interaja também com esses grupos que não são de professores, de estudantes, para integrar mais a sociedade do entorno, para que ela se sinta também acolhida, vendo a universidade como um ambiente seu também, da comunidade. Perfeito, Laércio, é isso aí. Na nossa proposta tem a criação do NAC, o Núcleo de Articulação Comunitária. Isso decorreu de uma visita minha, né, à comunidade, nesse período de pré-campanha, na paróquia ali do Engenho do Meio, mais de 40 líderes. Quem articulou isso é um grande servidor nosso, chamado Sérgio Santos, que faz um trabalho excelente
o da geladeira cultural, você conhece, né? Sim. Sérgio é perfeito, é um apoiador desde o início e ele está com a gente nesse projeto. E o Sérgio me levou para exatamente ver isso, né? E é impressionante como a comunidade se sente, né? Fora da UFPE e ali próximo. Então é trazer, sim, o nosso, você não sei se lembra do nosso Domingos no Campus, né, que a gente tinha. Sim. O CAC é tão importante nisso, de trazer todas as peças culturais, né? O nosso cinema que a gente tem de música, o nosso cinema, isso é importantíssimo. Para você ter infelizmente, para ter uma ideia, só o projeto que a gente já faz hoje com eles lá no CCSA é um exemplo claro que isso é possível fazer. Bom, nós estamos encerrando o primeiro bloco, né, que foi com perguntas formuladas por mim e por Laércio, que é da Marco Zero Conteúdo, aos candidatos. A gente vai entrar num breve intervalo e vai se reorganizar aqui para que no segundo bloco a gente entre numa rodada de perguntas de um candidato ao outro. Tá ok? Então já já a gente está de volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, estreia nesta quinta, dia 13, às 20 horas, aqui na Universitária FM. Universitária FM. Serviço. Convidamos a todas para se juntarem a nós no seminário Outras Pontes para o Cais, Ocupa Estelita em Questão, que acontece nos dias 10 e 11 de junho no auditório da ADUFEP. Para maiores informações, ocupestelita.com. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva aqui na Rádio Universitária 99.9 FM e também na Rádio Paulo Freire 820 AM. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estou acompanhado hoje de Laércio Portela da Marco Zero e hoje a gente está fazendo uma segunda rodada de entrevista, um debate, né, com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que a eleição acontece amanhã, né, então vão ter computadores disponíveis, né, centrais de votação disponíveis em todos os centros espalhados pela universidade. Queria aproveitar o tempo, inclusive, no ar para fazer uma chamada
aos alunos da Universidade Federal de Pernambuco, né, aos discentes, que teve uma aderência até pequena na eleição. Nessa eleição, né, estava resgatando aqui o número que de 36.931 alunos, a gente teve 8.900 votantes, né? Então essa eleição é importante para a comunidade acadêmica como um todo, é importante que os alunos se engajem e participem do processo. A gente está hoje aqui com o professor Jerônimo José Libonati, que é da chapa Gestão Integrada com Inovação, né, que tem como candidato a vice-reitor o José Luiz de Lima Filho, e também com os candidatos da chapa Mude UFPE, que é o Alfredo Gomes e o Moacir Araújo Filho. Nesse segundo bloco, né, a gente vai ter 6 rodadas de perguntas. Não são 3 perguntas de uma chapa e 3 perguntas de outra chapa. E a dinâmica vai ser o seguinte: o candidato faz a pergunta de 1 minuto, o outro responde em 3 minutos. Depois, quem perguntou faz uma réplica de 2 a 3 minutos, né, e o que respondeu faz uma tréplica de 1 minuto. Pode ser? Sim, tranquilo. A gente acabou não fazendo um sorteio, né? De quem... Mas acho que pode continuar a dinâmica. Acho que agora seria a pergunta de Libonati para o Alfredo, né? Isso faz. Então, pronto, tem 1 minuto. Bem, a discussão forte de modelo de gestão, né? Vocês vêm falando sobre modelo de gestão e a preocupação nossa, por exemplo, quando a gente fala de gestão, a gente está pensando em planejamento, execução e monitoramento disso, né? Quais são, especificamente, de forma objetiva, o que vocês pretendem fazer num planejamento? O que vai ser essa execução e como é que vai ser monitoramento, né? Porque isso é chave para ficar claro o que é um modelo de gestão, né? Então, são os pontos que eu queria colocar, levantar isso dentro da universidade, focado na universidade, sem ser muito retórico, o que é da universidade. Ok, 3 minutos para responder. Nós vamos redefinir o modelo de gestão da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo e implementando um modelo que seja dialógico, compartilhado e democrático, envolvendo os 3 segmentos e que tenha a capacidade, portanto, de responder e resolver os problemas históricos que a universidade, portanto, administra, mas não resolve. Isso é fundamental. Na nossa carta-programa, respondendo de forma direta, está se pedindo para ser objetivo, nós apresentamos instrumentos claros de planejamento. Nós temos lá a Semana Anual de Planejamento e Avaliação da Universidade. Significa que nós vamos colocar a universidade para sentar durante uma semana, né, e fazer o planejamento para o ano seguinte, depois repetimos para o ano subsequente e assim sucessivamente. Este é um dos instrumentos que terá a participação de toda a comunidade, né, para que nós possamos efetivamente planejar a universidade e dar soluções concretas. A partir daí você define quais são os objetivos, quais são as metas, quem é responsável por cada uma delas ou por um grupo delas, como se faz o monitoramento e quais são os recursos efetivamente alinhados para fazer a execução dessa obra. Então, em 4 meses depois, você se reúne novamente para avaliar o andamento, portanto, dessas decisões. Isso é uma das ações. Nós também vamos implementar o Fórum de Planejamento Estratégico para a consolidação dos campos do interior. Significa, mais uma vez, que nós vamos para a Vitória e depois vamos para Caruaru, ou vice-versa, né? E vamos sentar com a comunidade e fazer o planejamento estratégico para a consolidação de cada uma daquelas unidades. Nós não vamos chegar lá com os problemas, nós vamos conversar e apontar e levantar com a comunidade quais são efetivamente os problemas, como construir as soluções e vamos atrás, portanto, da sua execução. Teremos pelo menos 3 encontros anuais em Vitória e 3 encontros anuais em Caruaru com o fórum para monitorar, acompanhar e fazer a execução. Eu estou citando esses 2 instrumentos porque eles são base para uma universidade que precisa responder de forma efetiva aos seus problemas concretos, né? Não podemos deixar de resolver isso, porque nós precisamos, sim, dar um salto de qualidade na capacidade de gestão da universidade, porque tem a ver também com outra dimensão que é importante discutir, que é a capacidade da universidade de se articular externamente com a sociedade e também, né, nacionalmente, internacionalmente, para a gente responder a problemas efetivos que passa
efetivamente, né, pela articulação com a prefeitura e com o governo do estado. O reitor da universidade vai sim conversar com os organismos públicos para resolver questões concretas do entorno da universidade. Bem, essa é a diferença forte entre a nossa chapa, a gestão, a preocupação com gestão, com a visão acadêmica dessa universidade e ser objetivo, né, nas discussões. Existe agora está tendo a discussão do projeto de lei orçamentária. A universidade tem de começar aqui. A primeira fase é envolvimento participativo agora no PELOA, no projeto de legislação do orçamento, né? Então é importante que seja discutido agora. O cronograma começar agora. Depois de aprovado o nosso orçamento que a gente vive no sistema federal, né? A gente tem de iniciar a discussão desse orçamento aprovado em agosto. Nossa proposta é que comece em agosto, com a participação das unidades, né, de departamentos subindo para os centros ou núcleos, né, dos cursos, núcleo, departamento, dependendo da estrutura organizacional, que vocês devem saber, cada centro tem sua estrutura organizacional. E isso ser transformado no que a gente já tem hoje, não precisa criar, agora precisa ser efetivo, é o PAI, o Plano de Ação Institucional. E esse plano de ação institucional tem que estar de acordo com o orçamento federal, incluindo as receitas próprias que a gente já projeta para isso, e a partir daí você monitorar, não dá para ser em 4 meses não. Ele tem de ser mensal, isso é o que a gente faz no CCSA. Tem gerentes de ação, os gerentes de ação... há um processo de avaliação, monitoramento que fica aberto em reuniões e as pessoas vão dizendo, olha, não fiz isso porque não chegou a recurso, ou não fiz isso porque eu vou adiar, e as pessoas vão monitorando isso. Isso é participação. É assim que a gente vai fazer. Execução tem de estar dentro do plano de ação, porque não pode ser improvisado. O modelo de gestão ele não é improvisado. Ele é um modelo que se usa para gerenciar qualquer organização. E na nossa instituição a gente está preocupado em gerar o quê? Pesquisa, ensino, qualidade, compromisso social, inclusão, todos os elementos de uma universidade pública para gerar esses elementos com qualidade. Então, a gente não pode... Aí volta a tua pergunta, Bruno. Se existe uma desorganização, vai gerar estresse, desmotivação das pessoas. Então, é importante gerar essa organização. Agora, isso precisa entender como se dá hoje e como vai aprimorar. A gente tem equipe hoje competente para tocar isso. O gerenciamento é um reordenamento desses processos, deixando claro com mais participação das pessoas. Então, hoje a gente já tem isso. É participação de todos, não é de excluir ninguém. Também não pode se dar desculpa que as pessoas não participam. Todos têm de participar, estar presente e discutir. Ok, 1 minuto para a tréplica. Olha só, eu acho que a gente identifica realmente propostas bem distintas, né, com relação à gestão em si. E 2 coisas são fundamentais. A primeira coisa é que todos têm muita experiência em gestão. Tá certo? Todos os candidatos têm muita experiência em gestão. Eu vou falar do meu candidato porque, evidentemente, né, se destaca. Então, o Alfredo estuda e trabalha gestão de ensino superior desde a época de sua tese de doutorado, desde o início dos anos 2000. Então, se tem alguém que entende de gestão universitária, com competência, pesquisador 1 do CNPq, é o Alfredo. Tá certo? Não tem a menor dúvida com isso. Agora, nós não podemos, em absoluto, esse é o segundo ponto e é muito importante, resumir a nossa Universidade Federal de Pernambuco a uma tabela de Excel. Tá certo? Nós precisamos muito mais do que um gerente. Nós precisamos de alguém que seja capaz de liderar, de pessoas que sejam capazes de liderar politicamente a nossa universidade num momento tão conturbado como esse que a gente está atravessando. Ok, então passando agora para a segunda rodada, né, que a chapa Mude UFPE, Alfredo pergunta para a chapa Gestão Integrada com Inovação. Bom, eu gostaria, voltando a um ponto aqui que Laércio começou e eu gostaria de retomar, é a questão da política para a diversidade dentro da universidade. Assim, esse é um princípio fundamental do nosso movimento, o Movimento Mude, é fortalecer o processo de inclusão, fortalecimento de acessibilidade e permanência, assim como da diversidade ou das diversidades dentro da universidade.
Então, eu gostaria de saber, portanto, qual é a política, né, especificamente para a comunidade LGBT, né, que o candidato, portanto, apresenta. Primeiro, só falta conhecimento mesmo. Achar que essa universidade é gerenciada com planilha de Excel é dose. É lamentável. Mas, no debate que a gente colocou aqui, o debate que foi feito no LGBTI, né, colocamos pontos importantes, né? Ampliar a estrutura hoje, que são estruturas hoje carentes, né? Uma estrutura precária da LGBTI, criar isso, realizar seminários constantes de divulgação. A comunicação é chave nesse processo. Uma preocupação forte do atendimento à saúde mental, não é? É um grupo que sofre muito isso pelas questões que a gente já sabe. Então, ter um grupo e principalmente uma proposta que está nossa, que as pessoas que atendam, né, nas pró-reitorias esse público, que sejam pessoas preparadas, porque às vezes esse atendimento são de pessoas que não têm, né, o treinamento, né, a capacitação para isso. Então, o primeiro ponto é esse, a gente ter seminários, reforçar o grupo da diretoria, ter pessoas que atendam esse público com qualidade, ter estrutura de atendimento à saúde mental, não é? Então são pontos que eu coloquei e que a aceitação foi muito importante, né, na discussão, no debate que houve lá no CAC. Então são pontos importantes que eu queria colocar aqui para vocês. Agora eu queria destacar também que, além da discussão do nosso grupo da LGBTI, é importante também pensar na minoria dos negros, não é? A discussão nossa também da inclusão dos cotistas. Eu não sei se vocês já sabem, 50% dos cotistas hoje da universidade, as vagas já são de 50%. Então é importante que a gente pense nesse público também. Normalmente a gente foca no restaurante universitário, é importante isso, na moradia, né? Mas também em programas de extensão, em programa de PIBIC. Uma proposta que a gente fez é ampliação da moradia do nosso espaço, ampliação do restaurante que já existe hoje e a construção de um restaurante que pega ali da fisioterapia, da TO, vindo ali da área 2, do centro de informática e ainda até a saúde. Então também isso deve ser uma política de inclusão forte em cima também desse público também, né, dos vulneráveis financeiramente. Então a gente está preocupado também com isso. Ok. Bom, o nosso primeiro compromisso é dizer que quem vai ser diretor ou diretora da diretoria é alguém da comunidade. Precisamos de alguém com identidade, com a causa, que seja representativo da causa para continuar, portanto, as políticas que nós vamos formular. Segundo, nós vamos retirar a diretoria LGBT do atual local, que é um local escondido e, de certa forma, confinado, para um espaço de visibilidade dentro da universidade. Isso é fundamental, porque isso é uma afirmação clara, né, de uma política que foi acertada, a criação da diretoria, mas precisa sim ser levado para um espaço público dentro da universidade, que tenha visibilidade e seja, portanto, fortalecido na sua identidade ou identidades de maneira geral. Isso é uma segunda questão. As políticas, portanto, da diretoria LGBT serão formuladas a partir da própria diretoria, em conversa ampla com a comunidade, né? Nós precisamos respeitar e ter a clara ideia de quem são todos que estão ali, mas, particularmente, precisamos fortalecer o conjunto de ações que fará, portanto, com que a comunidade seja igualmente respeitada, igualmente tratada dentro da universidade. É fundamental. Fortalecer as políticas de formação dentro da universidade para combater as práticas de preconceito que existe na atualidade. Isso é uma condição sine qua non, portanto, para que a gente continue com a universidade, que a gente fortaleça o projeto de universidade inclusiva, diversa e plural. São condições fundamentais desse processo. Aliado a isso, há toda uma política de comunicação, né, da comunidade LGBT que precisa também ser fortalecida, né? Essa é uma linguagem específica que nós teremos que tratar e fortalecer ao longo desse processo.
Pode. Olha só, eu acho que a gente tem que resgatar também, né, complementando a fala do Alfredo, muito boa, a gente tem que resgatar também essa questão da segurança, né, e da segurança diferenciada. Nós não podemos nunca nos esquecer que a segurança para nós, né, homens, etc., meninos, tem muito a ver com perda de material, enfim, né, um roubo de um celular, alguma coisa desse tipo. A segurança com as mulheres já é outro nível de agressividade. Né? E com relação à comunidade LGBTI, aí que nem se fala. Então a gente está falando inclusive de risco de morte, minha gente. Tá certo? Sobretudo com essa homofobia toda desvairada aí que está sendo, né, pregada irresponsavelmente. Então a gente tem que levar isso em consideração, sim, na hora de melhorar a nossa segurança institucional. Ok. Bonato, você tem 1 minuto de... Isso. A comunicação é chave. Eu acho que quando, na aula inaugural do meu lado do CCSA, eu coloco a discussão de que respeito às pessoas, respeito à orientação sexual das pessoas, respeito à identidade de gênero, e a gente põe isso no processo que os nossos alunos estão chegando isso. Temos seminário para discutir isso lá no serviço, lá no CCSA, para reforçar isso. Essa experiência, como foi positiva isso, Laércio? A gente tinha um quadro, né? E hoje tem outro quadro de convivência. Então, é importante que o processo de comunicação, como eu coloquei no início, seminários sejam constantes sobre isso. As pessoas... É um processo de aprender, não é? Um processo que as pessoas precisam aprender constantemente. Então, a gente vai reforçar essa discussão de seminário, de preparar as pessoas no atendimento. Isso é o que a gente quer. Obrigado. Ok. A gente vai para a terceira rodada de perguntas. Antes de entrar nela, só responder um comentário feito por um ouvinte aqui, que ele está questionando a configuração do 2 contra 1, né, e reforçar que a produção do Fora da Curva fez o convite aberto para que o candidato pudesse vir junto com o seu vice, né? E o vice do Libonato estava com agenda no mesmo dia, né? E tudo isso foi, enfim, combinado e acertado coletivamente com as chapas. A gente entra agora na terceira rodada de perguntas em que o Libonati faz para Alfredo. Bem, o mundo, né? Tanto as questões sociais como as questões econômicas se transformam rapidamente, né, Bruno? As empresas, as organizações públicas e privadas, as relações, isso a gente estava comentando agora. E a universidade vive 24 horas, né, preocupado com seus alunos, né, tanto da graduação como do estrito sensu. Isso do lato sensu, é uma preocupação constante nossa. E um ponto que é importante, né, é saber os nossos egressos, né? Como é que eles estão se colocando. Mas é importante que antes deles saírem da universidade a gente tenha uma ligação, uma discussão sobre qual a formação que a gente está dando a esses alunos. Isso é uma preocupação. Eu sou professor dessa universidade desde 91, né? E eu tenho contato direto com meus alunos. Isso é uma preocupação forte. Então, quais são as propostas em relação à empregabilidade, né, que essa chapa apresenta? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos investir numa formação sólida, né, da nossa comunidade estudantil. É uma informação que seja crítica, que todos possam se apropriar das ferramentas, né, tanto de produção de conhecimento, né, quanto, portanto, de entendimento das metodologias, da forma de fazer pesquisa e assim sucessivamente, em todas as áreas. Então, formação sólida e de excelência é um princípio fundamental, é um eixo central da nossa proposição, do nosso projeto, independentemente de área de conhecimento. Isso vale para a música, para as artes, isso vale também para o centro de educação, assim como as demais áreas de saúde e assim sucessivamente. Em segundo lugar, é preciso fazer uma distinção clara entre o conceito de emprego e renda, que você está empregado, e o conceito de empregabilidade. Empregabilidade é a apropriação de determinadas competências que pode ser utilizado posteriormente no mercado de trabalho. E aí tem a capacidade de você usar e de transferir para áreas diferentes, portanto, de atuação. Isso é um conceito
chave do processo mais recente, né, de introdução, portanto, no mundo produtivo, no mundo do trabalho. E a universidade, dessa forma, ela faz sim uma formação consistente que permite que pessoas formadas em determinada área também possam aplicar seus conhecimentos em outras áreas. Isso de forma interdisciplinar, né? Isso é uma ferramenta também importante, que as pessoas dialoguem e interajam em ambientes interdisciplinar, porque o mundo produtivo atualmente, né, requer, portanto, essa integração. Isso é uma questão fundamental desse processo. Nós estamos propondo também a criação do que nós chamamos de banco de egressos, para que a gente possa efetivamente acompanhar como os nossos estudantes que saem da universidade, né, estão, portanto, situados no mundo produtivo, dentro dos setores públicos, setores, seja municipais, estaduais ou federal, né, em outras áreas. Tem áreas em que os grandes empregadores dentro da universidade são os setores públicos. Isso é o caso, portanto, das áreas de saúde e da área da educação, né? Há outras áreas que são as indústrias. Então, nós precisamos acompanhar de forma detalhada esse processo, inclusive como uma ferramenta importante de gestão dentro da universidade, para que nós possamos fazer as reformas e os ajustes nos nossos cursos e tentar, portanto, melhorar esse processo. Mas é ilusão pensar que nós formamos para o mercado de amanhã, né? Não, a gente tem que formar o estudante para que se adapte a qualquer contexto nas condições que está atualmente. E também oferecer perspectiva de desenvolvimento em outras áreas, né? Assim, entrar para fazer posteriormente mestrado, doutorado, pós-doutorado. A universidade, ela é esse tecido social que fala cotidianamente com toda a sociedade. Isso. Bem, a gente precisa ter claro nos projetos, né, como agir, não ficar apenas nas discussões, né, conceituais que não levam muitas vezes a resolver esses problemas. A base conceitual, ela é importante e a gente já tem isso e a gente vai agir. É a criação de uma central de carreiras, né, que procure entender toda a dinâmica, né, da empregabilidade dos nossos egressos, mas ainda no processo de formação aqui dos nossos alunos. É uma preocupação forte, por exemplo, que as organizações públicas e privadas tenham mais contatos com a UFPE. A UFPE está muito isolada com isso. Ela precisa sair, não é? Eu escutei de uma aluna de geologia dando um recado para a gente num debate. Façam isso, né? A universidade precisa sair mais para entender o que está acontecendo no mundo, né? Eles querem isso porque o mundo quer. Na realidade é isso, a gente tem que ter uma interação forte com a realidade do que está acontecendo. Mas não é só para responder o atual. A gente faz ciência, a gente pesquisa, faz extensão, tem ensino para responder principalmente o futuro. Esse é o entendimento de um educador, né? A gente tem de estar preparado para responder principalmente as questões do futuro. E aí tem que fazer essa ligação, sim, trazer organizações públicas e privadas para o debate sobre estruturas curriculares, né? Discussões sobre pedagogia, discussões sobre metodologias ativas. Isso está no nosso projeto. Discussão sobre os PPCs, os programas dos cursos, é importante, projetos pedagógicos dos cursos. Isso precisa sempre ser uma constante de atualização, de discussão. A gente não pode simplesmente achar que está tudo resolvido. Não, tem problemas, a gente precisa atuar, isso é uma visão da educação. A gente precisa atuar, ver onde é que tem falhas e avançar nessas discussões. Então, a nossa proposta é de ter uma central de carreira integrada com a visão de organizações públicas, privadas, prefeituras, Estado, órgãos federais, instituições privadas, para que a gente faça para que no final o nosso aluno tenha condições de dar respostas, né? Principalmente respostas futuras às situações. A gente está vivendo uma discussão de indústria 5.0, inteligência artificial, velocidade do conhecimento, renovação, ciclos cada vez menores de produtos e serviços. Nossos alunos estão preparados para essas discussões, então são pontos importantes que a gente vai mexer sim, a gente vai discutir, vai levantar esses pontos que nos preocupam. Obrigado. Ok.
Alfredo, 1 minuto. Não, só para destacar que a discussão e o debate conceitual ele é fundamental. Não existe perspectiva de rupturas, inclusive paradigmática do conhecimento, sem fazer o debate conceitual, sem fazer o debate acadêmico sobre essas questões. Dessa forma que nós estamos falando uma nova linguagem, porque houve desenvolvimento de novos conceitos. Então isso é fundamental. A gente não pode dizer que isso é uma coisa simples dentro da universidade. O gestor também precisa entender, né, da questão conceitual e das questões paradigmáticas que estão hoje importantes dentro da sociedade. Eu gostaria de destacar 2 questões aqui de forma muito breve, né? Assim, a questão da inovação, do patenteamento e da transferência de tecnologia. Nós vamos sim apoiar projetos de pós-doutorandos e de estudantes egressos da universidade para fortalecer por meio de startups incubadoras, né, novas iniciativas que dialogam com o processo de inovação. Aqui, inovação no sentido amplo do termo, inovação social, inovação tecnológica, dentre outras. Isso é fundamental. Ok, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Universitária 99.9 FM, esse é o programa Fora da Curva. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista, professor do Departamento de Comunicação Social lá do Centro de Artes e Comunicações. Estou acompanhado hoje com Laércio Portela e a gente está fazendo a rodada final de debates. Amanhã é a última consulta pública para a candidatura a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Uma candidatura, uma eleição que ainda é um pouco nebulosa, né? Afinal de contas, o presidente da República ainda não sinaliza se vai respeitar, seguir ou não o que for definido. A gente está aqui com Alfredo Gomes e Jerônimo Libonati, né? Também com o Moacir, com o Moa, que é o vice do Alfredo. E a gente entra agora na 4ª rodada, né? São 6 rodadas, e nessa 4ª rodada, Alfredo, você pergunta para o Libonati. Também a respeito do modelo de gestão. Vou insistir, acho que o Libonati trouxe essa questão importante. Assim, queria fazer uma pergunta sobre quais são os dispositivos, portanto, de gestão compartilhada, de gestão democrática, que ele prevê, portanto, no seu programa, né, que possa fazer uma gestão efetivamente democrática dentro da universidade, sem perder de vista claramente, né, a capacidade de resolver os problemas históricos que a nossa universidade, portanto, vem tendo ao longo do último período aí, de algum tempo já, tá certo? Bem, repetir para ver se as pessoas... Então, os dispositivos de gestão democrática. Processo de orçamento, na sua essência, a visão conceitual eu considero importante. Eu sou um educador, quero só lembrar isso. Não considero que psicólogo é também educador, professor dessas universidades também. Não é exclusividade de profissão nenhuma. É professor, é educador também, né, Moa? Eu acho que você também é um educador. Então, é importante que... Então, na essência, nos conceitos de orçamento é uma peça participativa. Está na sua razão de ser. O orçamento ele é democrático porque as pessoas participam. E ele é transparente, né? Ele reduz feudos de poder, Alfredo. É isso que, quando a gente fala sobre orçamento, a gente fala todos os princípios orçamentários que estão por trás. Então, ele é fortemente um elemento de participação. E a gente vai fazer como faz no centro, multiplicando isso para a universidade. As pessoas participam com cronogramas, datas, de forma objetiva, né? Reuniões. E não pode faltar reunião, Alfredo. Isso não pode. A gente tem de ter, porque as pessoas precisam participar. Não pode ser chamada a uma reunião e faltar. Isso é um cronograma certo, porque aí depois vai dizer, não participei. Aí se diz que não é participativo. Não é. Você então tem de ter. Como eu acabei de falar, o nosso PAI, o Plano de Ação Institucional, ele vai começar em agosto, com a participação dos professores, levado aos seus plenos de departamento, as colegiadas. A nossa universidade ela é um modelo colegiado. É importante que seja, porque ele é democrático, você sabe disso. Então, as pessoas passam suas sugestões, suas demandas, o pleno de um departamento, tem conselho departamental, isso é consolidado numa direção de centro, e essa direção de centro é discutida num grande evento chamado de reunião de orçamento. Isso é o que a gente faz já no CCSA e vai expandir para a universidade, logicamente, com uma estrutura diferente. Então é isso que a gente faz fortemente.
E depois é monitorar, porque não há depois, como eu falei, não pode esperar 4 meses para fazer uma avaliação do orçamento. A participação das pessoas é inclusive no monitoramento. Quando você faz... Aí, se você esperar 4 meses, você não tem participação das pessoas, como você colocou, esperar 4 meses para fazer uma reunião sobre avaliação. Não pode. Você tem que fazer isso mensalmente. Não é? E você tem que discutir ou é o plano que está errado ou a execução que está errada. Aí você corrige um ou outro, com participação. É uma palavra-chave também nisso, se chama pacto. Orçamento é um pacto. Não pode ser faca no pescoço, como a gente diz. É um pacto, é uma conciliação. É isso que é democracia. Ok. Não, é só... Acho que houve um mal-entendido no entendimento, que eu disse que nós iremos, pelo menos 4 vezes a Caruaru, de forma 4 em 4 meses para Caruaru e para Vitória, né, tendo em vista o Fórum de Planejamento Estratégico. Isso significa que nós não vamos lá só para inaugurar obras e para fazer figuração. Nós vamos efetivamente para trabalhar e fazer planejamento e definição de políticas junto com a comunidade de Vitória e de Caruaru. Portanto, eu estou estabelecendo que em 4 meses a gente consegue efetivamente ter clareza do andamento de iniciativas tomadas no período e possa ser executada, monitorada e acompanhada. Em 4 meses a gente senta para rever e redirecionar. É só um conserto. Eu vou citar aqui também os dispositivos de gestão democrática que nós falamos inicialmente. Nós temos na nossa carta-programa, né, está claro lá, a questão da agenda aberta do reitor e vice-reitor, fundamental esse processo, mesas de diálogo e negociação permanentes com os estudantes e técnicos da universidade, né? O Fórum de Planejamento Estratégico para a Consolidação dos Campos do Interior, a Semana Anual de Planejamento e Avaliação da Universidade, isso é fundamental, né? O Congresso Universitário de Esporte, Lazer e Cultura, para a gente formular essas iniciativas, o Comitê de Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação Interdisciplinar, né? O processo de descentralização financeira orçamentária da universidade, dentre outros. Então, estou listando aqui, a gente está no nossa carta-programa de forma clara, nós vamos efetivamente, né, fazer uma gestão democrática com capacidade, portanto, de articular e identificar os problemas de forma coletiva, compartilhada e as soluções igualmente, né? Assim, nós temos dito que uma das qualidades de um reitor é coordenar e facilitar o processo e liderar a universidade ao novo estágio de desenvolvimento cultural, científico e acadêmico. Nós precisamos imediatamente resgatar essas qualidades de um gestor dentro da universidade. E nosso projeto Muda o FPE representa essa chave de mudança. Nós precisamos fazer a mudança na universidade. Votar no MUD 55 significa votar na defesa da universidade pública, democrática, inclusiva, diversa, financiada com recursos públicos. Significa também fazer a mudança na universidade. Nós vamos, obviamente, preservar os bons projetos, as boas estruturas, né, as boas iniciativas, porque nós sabemos que há conhecimento acumulado e há muita maturação dentro da universidade, mas há efetivamente uma proposta de mudança em curso e a chave é Muda o FPE 55. Um minuto. Bem, é bom ter debate porque a gente vê como as coisas vão evoluindo, né? Porque até um tempo desse era terra arrasada, muda, né? Faz tudo, tira tudo. Ainda bem que ver que as pessoas vão avançando, né? A gente tem de respeitar experiências mesmo que têm tido sucesso e tem de ter objetivo nas coisas, né? A retórica é muito forte, a gente tem que ter esperança, tem que ter experiência para resolver as coisas. Não é só numa elaboração de uma tese, lógico, uma tese é importante, é experimentar algumas áreas, outras não são experimentais, mas a gente está falando de gerenciamento de uma instituição com 1,5 bilhões de recursos, né? 105 cursos de graduação, 90 mestrados, 50 doutorados, a responsabilidade é muito grande, então tem de entender do que vai fazer. É ter um cronograma, como eu coloquei, com a participação das pessoas, não pode ficar na retórica, não, é muita responsabilidade gerenciar essa universidade, então é ação. Eu tenho mais de 15 anos na gestão pública, é isso que a gente vai esperar. Obrigado. A gente vai entrar agora nas 2 últimas perguntas e aí nela, para a gente fazer uma boa gestão do tempo,
a gente vai fazer pergunta e resposta sem a tréplica final, para dar tempo de fazer uma consideração final de cada um de vocês. Ok? E aí agora, Libonati, você pergunta para Alfredo. Bem, uma outra grande discussão também na universidade, a internacionalização, né, é um ponto importante. No nosso centro, a gente tem uma discussão de internacionalização, é um dos centros que mais tem encaminhados alunos, né, tanto do estrito sensu como da graduação, para fazer programa de intercâmbio estrangeiro, né, com universidade estrangeira da África, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos. Nós temos lá o nosso curso de serviço social, que tem uma interface muito bom com países da África. É um orgulho nosso curso de serviço social. O curso de economia, que tem uma forte interligação com países dos Estados Unidos, da Europa, e os demais também cursos nosso lá do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Então, quais as estratégias, né, novamente, de forma objetiva, para a internacionalização? Bom, primeira estratégia, nós vamos implantar o Birô de Recepção e Acomodação de Estudantes Estrangeiros e de professores visitantes na universidade. 2, nós vamos fortalecer a diretoria de relações internacionais por meio de intérpretes que falem vários idiomas, né, para efetivamente quem faz a direção não se tornar simplesmente um assessor do reitor em termos de falar idiomas, né, francês, inglês, etc. Nós vamos criar a Central de Línguas da Universidade para oferecer cursos de idiomas diferentes para nossos estudantes e oferecer para os estudantes estrangeiros, obviamente, o curso de português e também fortalecer o curso de Libras na perspectiva da internacionalização. Nós vamos fortalecer e trabalhar os institutos do futuro, África, Ásia e Latinoamérica. São institutos fundamentais ao processo de internacionalização, mas numa concepção não eurocentrada, mas numa concepção mais global do processo. Envolve aqui a América Latina, precisa fazer as relações com nossos países amigos aqui da América Latina, envolve a relação Sul-Sul, que envolve a África, a gente precisa fortalecer a África nesse processo e ser fortalecido também nessa relação, que ela é uma relação não apenas acadêmica, mas de identificação política, que é preciso fortalecer, e também com a Ásia, né? Então, nós precisamos efetivamente, né, trabalhar a internacionalização no sentido da sua perspectiva ampla e global, né, fortalecendo toda a universidade nessas iniciativas. Ainda tem uns 20 segundos, não é isso? Sim. Tá bom, Moa. Eu gostaria de pedir licença e falar do meu CTG, né? Porque quando a gente fala de internacionalização, nós temos um dos centros que mais faz internacionalização, é o meu CTG, né? Eu tô falando da minha casa. Então isso aí é fundamental que a gente não esqueça, tá certo? Assim, enfim, são experiências múltiplas, interessantíssimas. Eu, por exemplo, tenho 4 franceses no meu laboratório, hoje, nesse presente momento. Então, isso aí são coisas que são construídas, que foram construídas ao longo dos 20 anos. Então, por favor, vamos dar a César o que é de César. CTG, para o nosso ouvinte entender, o Centro de Tecnologia e Geociências, né? É o nosso centro de tecnologia, lá onde tem todas as engenharias e tem também o departamento de Geologia e o departamento de Oceanografia, da onde eu faço parte. Né? Nós temos uma intensidade realmente importante de relações internacionais de todos os departamentos do CTG, né? Então, isso aí eu acho que merece um destaque especial, com certeza. Ok, Libonati, 2 minutos. 2 minutos. Bem, a internacionalização, falando em números, né, ela precisa ser mais inclusiva, né? Hoje a universidade tem 32 mil alunos na graduação e 8 mil no estrito sensu, mestrado e doutorado. No ano passado foram cerca de 300 alunos. Apenas, eu quero enfatizar isso, apenas 300 alunos. Então a gente precisa fazer um trabalho muito forte de inclusão. 3 grandes problemas na internacionalização. Estrutura, a gente precisa ter uma estrutura de acolhimento dos estrangeiros, pesquisadores, alunos, professores. Precisa de língua, de entender do estudo da língua, ampliar isso. O núcleo de língua é fundamental nisso, na ampliação. A gente colocou essa ampliação das vagas, ampliação de núcleo de língua e financiamento.
né? A gente teve há tempo atrás o Ciências Sem Fronteiras, que infelizmente não contemplava as áreas de humana. Eu sou da área de humana, né? Sempre relembrar isso, porque às vezes falam que eu sou da área de exatas. Tem pessoas que confundem ciências sociais aplicadas com exatas. Então a gente estava excluído. Eu fui um dos únicos, talvez, o único dos diretores naquele momento que brigava pela inclusão da educação, do jurídico, da área de jurídico, de letras, né, da área de artes, no Ciências Sem Fronteiras. Então é importante que os programas, como o Printer, que é um programa de internacionalização da CAPES, que novamente estimula, né, a consolidação de programas 6 e 7, mas também que puxe programas que estão em fase de consolidação. Isso teria recursos para financiar. Então a gente resolveria aí a questão do financiamento, com parcerias também, com projetos, com o Printer, a questão da infraestrutura de acolhimento, de estimular, e a questão da língua. Aí a gente amplia. Lá no nosso centro a gente tem experiências importantes de internacionalização que a gente vai expandir para a universidade. Ok, a gente vai agora para a última pergunta de Alfredo para Libonati. Dá tempo ainda? Dá. Pela questão que você está colocando? Não. Ele fez 3, ele vai fazer a terceira. Eu gostaria de aproveitar novamente a oportunidade, né, para a gente discutir o processo de interiorização. Certo? A universidade, vocês sabem, ela está também em Caruaru e em Vitória, né? São 2 centros importantes, né, da nossa universidade. E eu gostaria de perguntar a Libonati qual é a política para a questão da interiorização da nossa universidade. Bem, nós temos no nosso projeto políticas, diretrizes para a interiorização. Eu vou mencionar algumas aqui que foram construídas a partir da discussão tanto com Vitória como Caruaru. E chamar a atenção que na época da interiorização eu participava da gestão dessa universidade, apoiei fortemente tanto o professor Mariano, né, o nosso saudoso Mariano, como a professora Flores Bela em Vitória e o Mariano em Caruaru. O programa de interiorização foi um sucesso, é um sucesso nesse país. As universidades, elas se colocavam sempre nos grandes centros, né? O pessoal até falava que a nossa era a Universidade Federal do Recife, né? Isso era um absurdo. Então a interiorização é um programa de sucesso semelhante ao Reúne também, com a expansão das vagas. Isso é importante destacar isso, que foi um avanço significativo no ensino superior brasileiro. Nós temos coisas bem que mostram a nossa preocupação com a internacionalização. Primeiro, a permanência. É importante que rapidamente se tenha o restaurante em Vitória. Está num trabalho junto ao município para ter a cessão, não foi feita ainda a cessão do espaço lá no zoológico para a construção de um restaurante universitário em Vitória. Além disso, a creche, que vai ser no mesmo espaço, né, com a área de convivência nesse espaço. Então é importantíssimo para garantir permanência. E outro fato importante também é que os editais nossos sejam editais por locais, né? Isso é garantir permanência. Então, o edital, por exemplo, de PIB, que é do edital de apoio a congresso, de pesquisa para incentivar pesquisadores de iniciação científica, precisam ser por locais. Isso é uma experiência da FACEP. A FACEP faz assim, né? Estimula a internacionalização. E a gente vai fazer isso, né? É importante que a gente destaque também, em Caruaru, questões como transporte, aí é permanência, é claramente permanência, porque os alunos falaram comigo: professor, eu vou deixar de vir aqui para a universidade porque eu não tenho transporte. Me comprometi de discutir com as secretarias municipais, com os governos municipais, uma maneira de você otimizar rotas, né, que levem os nossos alunos para Caruaru e eles tenham essa mobilidade garantida. O restaurante também em Caruaru está muito caro, né? R$11,60 o preço. Ontem eu estava discutindo com eles que é importante a gente discutir mecanismo de subsídio para esses valores, porque R$11,60 é uma refeição que, como eu falei agora há pouco, 50% dos nossos alunos estão são na cota, né? São cotistas. Em Vitória, novamente, e Caruaru, a construção da creche é fato importante para permanecer os nossos alunos. Ok.
2 minutos. Rapidinho. Nós já destacamos aqui, nós vamos, em primeiro lugar, criar o Fórum de Planejamento Estratégico para a consolidação do campus de Vitória e para a consolidação do campus de Caruaru. Isso significa que esse espaço é um espaço para formular conjuntamente com a comunidade, né, as políticas e o fortalecimento de cada uma das unidades, né? É claro que nós temos feito a discussão e existem questões específicas que precisam ser apontadas aqui, mas a solução é a solução construída coletivamente junto com eles. Primeiro, a questão da segurança, ela é uma questão importante das duas unidades. Precisamos dar um tratamento específico. A questão, portanto, do transporte público. Caruaru é servida apenas por uma linha de transporte. A cidade e o campus precisam estar integrados e nós precisamos, portanto, promover esse processo dentro de Caruaru. Promover a internacionalização também das unidades do interior. Isso é fundamental, né? É elemento fundamental e é uma demanda específica que nós temos, portanto, trabalhado ouvido nessa questão. Fortalecer os programas de pós-graduação. A pesquisa e a pós-graduação precisam igualmente ser fortalecidas nas duas unidades. Queremos dizer que, nessa perspectiva, Caruaru e Vitória encontram estágios diferentes, portanto, de seu desenvolvimento e da sua consolidação. E, portanto, as soluções e a resolução dos problemas têm a ver com um diálogo concreto com a comunidade para investir na infraestrutura, no restaurante escola, portanto, do CAV, assim como nas questões que mencionei aqui para Caruaru. Eu queria só fazer uma correçãozinha. Na verdade, a FACEP não tem editais direcionados para o interior. O que a FACEP faz é privilegiar, pontuar positivamente projetos de editais em que contemplem a participação dos campos do interior, não apenas da UFPE, mas do UFPE também, né? E eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque eu estava lá junto com o professor Diogo Simões e Arnóbio Gama na FACEP, ele foi o presidente e diretor científico da FACEP, na ocasião em que nós elaboramos esses tipos de editais. Ok, só para encerrar, a gente já está com o tempo estourado. 1 minuto de consideração final, Libonati. Eu só quero deixar claro, tem tempo no de microfone. resposta. Não. Eu acho que tempo de resposta, vamos tentar ver se a gente respeita aqui os adversários, né? É importante nesse momento que a gente tem rico da universidade, né? Um momento importante, são os próximos 4 anos, né? Que a gente vai ter a gestão dessa universidade nesses 4 períodos. A nossa chapa está muito animada, está feliz, foi feita uma campanha limpa, né? Uma campanha da nossa parte, sem nenhuma agressão, né? Da nossa parte, uma preocupação em discutir ideias, e é isso que a gente quer. Eu quero chamar todos, convidar. Estamos hoje com o apoio forte da professora Flores Bela, do professor André, do professor Edilson. E vamos à vitória. Chamar todos para amanhã. A virada já aconteceu. A gente está muito animado. E amanhã, dia 12, 59. Obrigado. Alfredo, 1 minuto. Lembrar a comunidade acadêmica que votar no MUD 55 é votar em defesa da universidade pública, em defesa da universidade financiada com recursos públicos, gratuita, inclusiva, plural e diversa. Nossa chapa e nosso projeto é um projeto historicamente identificado com o fortalecimento de um projeto que é um projeto de país, e a universidade pública está dentro desse projeto de país. Portanto, em defesa da universidade pública, MUD 55. Também votar no MUD 55 é votar pela mudança. Então, nós precisamos realizar as mudanças necessárias para que a universidade dê um salto de qualidade, né, e se torne efetivamente uma instituição democrática, mas com capacidade de dialogar abertamente com todos, né, e fortalecendo seus projetos de pesquisa, ensino, inovação, extensão e assim sucessivamente. Portanto, amanhã, participe do processo eleitoral e vote no 55. Ok, muitíssimo obrigado. O programa teve produção da equipe do Fora da Curva, apresentação de Bruno Nogueira e Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais, Roberto Peixoto e Larissa Silva, os trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire.
Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.